a necessidade atualmente de entender um pouco mais do conteúdo neuro, ela tem ganho corpo em todas as áreas. Isso não é só para o TEA, é para qualquer pessoa, como a própria Mara levantou aqui. Então, como funciona essa brincadeira? A gente passou por muitas décadas nos preocupando apenas com o processo pedagógico. Ah, eu entendo a característica do meu aluno, eu entendo a característica do meu cliente, do meu filho, talvez. Porém, eu não compreendo o motivo que este comportamento acaba surgindo. E a ideia central da neuropsicomotricidade é justamente te fornecer esse conhecimento, te fornecer este entendimento. Porque uma vez que você compreende os motivos pelo qual tais eventos estão surgindo, fica mais fácil de você pensar na base paliativa ou interventiva para trazer grandes resultados. Então, desta forma, só para a gente separar nessa introdução rapidamente, a psicomotricidade, para quem não sabia do que se tratava, ela é pautada por 3 elementos. A psicomotricidade depende da cognição, de aspectos neurológicos dos seres humanos, depende do movimento, do ato motor em si, do conhecimento corporal em si, mas também depende de todos esses elementos afetivos, emocionais, sentimentais. Porém, a própria psicomotricidade, com a sua evolução, virando graduação a partir de 2023, houve a necessidade de aprofundarmos um pouquinho mais a resposta neurológica. Então, por que isso está acontecendo sob o ponto de vista da neuro? E eu pergunto para vocês agora, logo nessa entrada. Tá, eu tenho absoluta certeza que você sabe qual é a característica de um autista, em níveis e intensidades diferenciadas. Todo mundo que está aqui provavelmente conhece pelo menos um pouquinho do que se espera do comportamento do TEA. Legal. Mas por quê? Qual é o motivo? O que fez esse comportamento acontecer? Ou por que ele é caracterizado como um TEA? O que está trazendo isso para ele? Aí a gente vai olhar para a neuro. Aí a gente vai observar para esta abordagem neurológica que estávamos aqui levantando. Então, pessoal, antes de eu pensar na intervenção, eu gostaria de propor a vocês, na minha percepção, o que é a neuropsicomotricidade na prática interventiva. A neuropsicomotricidade, ela faz todo o profissional pensar no seguinte: em como o meu aprendiz recebe um problema, de que maneira ele está captando aquilo, de que maneira as informações externas estão sendo internalizadas, como é que eu estou recebendo esta ação. Segundo ponto, como eu processo isso, de que maneira eu vou analisar, de que maneira eu vou confrontar com as minhas memórias, com os meus pensamentos, com os meus conhecimentos absorvidos ao longo de uma vida inteira. Ou seja, tudo que está aqui dentro da minha caixa craniana, como isso vai me dar suporte para que eu seja um respondente melhor. E o terceiro elemento, como eu vou executar tudo isso, de que maneira eu vou colocar isto em ação, de que maneira eu vou reproduzir tudo aquilo que está dentro de mim. Então veja, a neuropsicomotricidade no TEA ou em qualquer outro transtorno ou uma criança típica é pensar em como eu recebo o problema, é pensar em como eu analiso esse problema e também pensar em como eu vou executar isso. Você já parou para pensar que muitas vezes você propõe uma atividade que é bem bacana, que normalmente funciona, mas para aquela criança especificamente não dá certo? Para aquela criança especificamente, a tua atividade ela não fluiu todo o efeito que você gostaria? Talvez você propôs uma atividade sensorial de baixa intensidade, não é nem algo tão hipersensível que pode atrapalhar a percepção, a captação, o processamento do autista, mas ainda assim não funcionou? Gente, isto está pautado na atividade neurológica, não é na mão dele. Não é que a mão dele é muito sensível, não é que a condição sensorial para a base gustativa ou olfativa ela é muito sensível, é muito simplista. Pelo contrário, gente, aqui é apenas o canal de entrada, aqui é apenas o canal de comunicação com o mundo externo. O problema principal aqui é observar o que é que está acontecendo nesta estruturação neurológica, nessa estruturação cognitiva, que é onde acontecem as falhas, ou, meramente, a organização específica do sistema nervoso do TEA. E quando isso acontece, pessoal, fica mais fácil de eu entender como trabalhar. Por exemplo, para a gente entender essa colocação que eu acabei de fazer. Se você muitas vezes propuser uma atividade sensorial, que seja de base auditiva,
não é provável que, dependendo da entonação da sua voz, o TEA ele se espante, ele muitas vezes fique agoniado, ou talvez ele simplesmente não preste atenção no que você gostaria de colocar? Agora, se eu talvez pegar um tubinho daqueles de papel higiênico, de papel toalha, né, como se fosse aquele telescópio, um monóculo, e eu brincar aqui como se fosse lá um alto-falante, um amplificador de som, e eu colocar na minha boca e começar a brincar com entonações de voz diferentes, será que essa captação pelo TEA não vai ser um pouco mais atrativa? Será que esta oscilação da minha voz, claro que em intensidades agradáveis ao ouvido dele, será que isso não vai fazer ele prestar um pouco mais de atenção em mim? Então aqui você começou a trabalhar com neuropsicomotricidade sem saber. Você está tentando encaixar uma via de recepção de estímulo sensorial que é compatível ao seu público. Então você entendeu que aquilo pode promover uma alta capacidade de atenção e processamento. Então, desta forma, eu estou trazendo esta informação para o cérebro dele analisá-la mais adequadamente, tá certo? Um segundo exemplo. Todo mundo aqui já brincou com bolhas de sabão, né? Pelo menos, não me recordo de nenhuma criança do planeta que passou pela minha vida que não gostava de bolinha de sabão, tá? Pessoal, a bolha de sabão, ela é encantadora por vários motivos. Ela é um ótimo trabalho psicomotor, porque envolve capacidade respiratória. Logo na sequência, vai trabalhar com aspectos fonoarticulatórios. Então, brincar com bolha de sabão é maravilhoso para qualquer público. Mas no TEA, muitas vezes, só ficar trabalhando com a bolha em si não vai ser tão atrativo quanto poderia. Nós escutamos no meio social que é muito fundamental, importante, relevante olharmos para a base do TEA com uma proposta de aumentar a conexão visual, fazer com que o TEA talvez busque mais esse contato visual, que alguns deles apresentam maior dificuldade, é verdade. Então, por meio dessa brincadeira, colocando em neuropsicomotricidade, o que é que você pode fazer? Você vai olhar para o TEA e vai brincar com bolhas de sabão. Mas que tal você brincar com bolhas de sabão e, à medida que você faz essas bolhas, você começar a apresentar feições diferentes, características da sua face diferentes. Uma cara de espanto, um olho arregalado, talvez uma cara um pouco mais tristinha, uma cara super feliz, trabalhando com aspectos motores da sua face que despertem um interesse no TEA. E aí você está brincando com a bolha de sabão, que é uma ótima estratégia, mas ele toda hora vai estar batendo o olho em você. Toda hora ele vai estar buscando esse contato visual para observar o que é que você está representando por meio das suas caretas, por exemplo. E isto aumenta a atenção do TEA, isto aumenta o foco do TEA, isto aumenta a comunicação visual. Tudo isso, pessoal, é abordagem sensorial, é o meio inicial, é a forma com que as informações externas estão entrando na cabecinha dessa criança. E aí, com atenção, eu vou usar melhor o que eu tenho de conhecimento previamente estabelecido. Eu vou usar melhor o que está aqui dentro da minha caixa craniana como memória. Depois disso, eu vou analisar vantagens e desvantagens, as possibilidades de aplicação, e com tudo isto, eu vou executar uma ação. Eu vou estourar a bolha de sabão? Eu vou simplesmente ficar quieto e vou ficar te observando? Apenas aprendendo com as tuas afeições todas? Ou eu vou simplesmente sair correndo? Qual é o tipo de resposta que eu vou te fornecer? Pessoal, você pensando nessas 3 variáveis, você está pensando em neuropsicomotricidade aplicada. E se não for dessa forma, eu sinto muito. Você vai ficar preocupado demais com o funcionamento neurológico, com toda a sua resposta técnica, de toda aquela base de conceituação, e aí a neuro vai ficar enfadonha, cansativa, eu não compreendo quase que nada, é tudo muito difícil, e aí eu desisto. E aí eu vou continuar numa rodinha de hamster, reproduzindo o que me falaram que é para fazer, mas sem entender por que é que eu estou fazendo. Então, a grande sacada da neuro é esta: como você recebe, como você analisa e como você executa. Se para esses 3 questionamentos você tiver uma resposta positiva, pode colocar a atividade para rodar que ela vai funcionar muito bem. Ela vai funcionar bem demais da conta. Ok, pessoal? E aí, quando você vem para o campo mais tecnicista da neuro, eu sempre vou ter que pensar o seguinte: como que meu cérebro se desenvolve? Como que ele se estrutura? E de que maneira ele trabalha? Isto é neuro na prática, gente.
Então veja bem, eu nem estou falando de nomes técnicos, daquele processamento sináptico, daquela estruturação neurológica mais conceitual e cansativa. Eu estou apenas te dizendo que, como o cérebro se desenvolve? Simples. 3 semanas de gestação, o cérebro humano começa a ser formado. É claro que bons estímulos começam a ser importantes de serem impostos a partir deste período. Com 6 meses de gestação, o cérebro humano já está pronto. Ele precisa amadurecer um pouquinho, ele precisa evoluir um pouquinho para a criança nascer. Mas tudo isso começa lá no processo gestacional, antes do primeiro mês se concluir. Eu também tenho que me preocupar que que esse desenvolvimento cerebral ele poderia ter a seguinte situação. Você sabia que os teus neurônios, as células nervosas, eles são irmãos da sua pele? Isso mesmo. São parentes próximos do seu cabelo e da sua unha? Gente, todos têm basicamente a mesma origem. Mas Wesley, então o que é que aconteceu nesse período evolutivo para que o TEA apresente determinados comportamentos? O desenvolvimento do cérebro até não é muito diferente no TEA. Agora, a estruturação neurológica é. Tá vendo ali, ó? Como o cérebro se estrutura? Isso também vem do processo gestacional. É um processo neurobiológico. Então, na estrutura destas células nervosas, na composição de todo este mecanismo, eu tenho uma diferenciação no TEA. Vou dar só um exemplo. Imagina aqui, ó, tô de frente para vocês. Imagina que eu chacoalhasse minha cabeça aqui, ó. Tô chacoalhando, ó. Os meus neurônios, pessoal, tudo que está aqui dentro da minha cabeça, eles não ficaram embaralhados. Por exemplo, os meus neurônios, tem um neurônio aqui, tem um neurônio aqui, tem outro neurônio aqui, certo? Se eu chacoalhar a minha cabeça, os neurônios vão continuar no mesmo lugar. Eles não vão ser alterados de posição. Eles não vão ser movimentados dentro da minha cabeça. É como se tivesse um velcro colando o neurônio para sempre ali. Então veja bem, a minha célula nervosa ela foi constituída. Ela vai migrar, ela vai se posicionar em um determinado ponto da minha cabeça e lá ela vai ficar para o resto da vida. No TEA, pessoal, eu posso apresentar um pequeno problema nesta migração. Então, os neurônios eles foram constituídos para ocuparem ou para se fixarem em um determinado ponto da minha cabeça, mas durante esse processo de migração, ou seja, surgiu o neurônio, agora eu tenho que colocar ele lá na minha nuca, tá? Problema. A constituição dele não foi adequada. E aí surge o transtorno. Aí surge essa característica do TEA. E um outro ponto. Como que o cérebro trabalha? Bom, o meu cérebro funciona de um jeito. O teu sistema nervoso funciona do mesmo jeito. E no TEA, Wesley, é do mesmo jeito? É. Tecnicamente, é. Funciona por meio de sinapse, funciona com gasto de oxigênio, com gasto de glicose, com determinação e dependência de proteínas. Eu também preciso nutrir o sistema nervoso, eu tenho impulsos nervosos e comunicações químicas. É igualzinho em mim ou no TEA. Igual, não muda. Mas a maneira com que esta atividade acontece, ou seja, a intensidade com que isto ocorre, aí é diferente. Então, a maneira com que o cérebro do autista ele se estrutura e a maneira pela qual ele processa os comandos, isso é diferente. Mas, Wesley, isso é um grande problema? Não é não, pessoal. A situação aqui é, eu tenho um cérebro ou um encéfalo um pouco mais tardio na maioria das vezes. As aquisições que deveriam acontecer com 2 meses, com 2 anos, com 4 anos de vida, talvez se posterguem um pouquinho. E elas vão surgindo ou elas vão se estabilizando apenas com 5, 6, 8 anos de idade. Então, o que era para ser aprendido aos 4, talvez seja aprendido somente aos 6. E com toda esta lacuna, comportamentos acabam aparecendo. Mas dentro da neuropsicomotricidade, seguindo esta ótica que eu acabei de apresentar, você tem a possibilidade de intervir. Você tem a possibilidade de compreender o fator de causa e o que é que você deve cumprir para a execução. Então é bem simples. Uma vez que eu compreendo qual é a origem do problema, uma vez que eu entendo qual é a origem do comportamento, o fator causal, você consegue criar uma proposta para ir de encontro a isso. Você consegue criar uma proposta para fornecer a esta criança uma recepção do estímulo interessante, um processamento interessante, uma execução melhor ainda.
tudo isso resulta em conhecimento, tudo isso vai resultar em aprendizagem, em evolução de bases comportamentais. Então aqui a intervenção ela ganha suporte, ela ganha estruturação. Tá vendo, pessoal? É importante da neuropsicomotricidade no seu trabalho, no seu cotidiano, tá? E aqui a gente chega num ponto que eu gosto muito. E quem me acompanha aí nas aulas de pós-graduação, que me acompanha em outros canais, de certo modo, sabe que eu comento demais sobre isso. Wesley, o TEA muitas vezes ele é agressivo. O TEA muitas vezes ele acaba me agredindo ou se autoagredindo. O cérebro dele é diferente do nosso, esse comportamento um pouco mais irritado, inquieto, que pode aparecer, é típico em todos eles ou é somente em algumas pessoas? Tem alguma grande problemática ou diferenciação entre eles? Pessoal, a resposta aqui é bem simples. A maneira com que o cérebro humano trabalha, ela é igualitária para pessoas típicas ou atípicas, tá bem? Isso é sempre dessa maneira. O TEA também trabalha como uma pessoa típica, primeiro emocionalmente, primeiro primitivamente, para depois fornecer acesso à abordagem racional. O que isso quer dizer? Olha essa imagem que está na tela para vocês. Consegue visualizar essa parte toda amassada, toda pregueada que nós temos aqui, que parece uma folha amassada, toda enrugadinha? Ali é o cérebro humano. É ali que os conhecimentos, que a capacidade consciente, que as memórias que nós usamos estão guardadas. É ali que nós temos toda a base cognitiva do ser humano e que tem que ser amplamente difundida e desenvolvida no TEA. Então, o que é que você vai desenvolver neles? Abordagem cognitiva, abordagem da funcionalidade da minha testa, da funcionalidade do córtex motor, que é essa parte mais rosinha, vermelhinha em cima da cabeça, aquela moleirinha de uma criança. Eu também tenho que pensar em respostas, pessoal, que vinculam todo este mapeamento cognitivo neurológico superior, parte amassada. Porém, os seres humanos, eles antes de mais nada são primitivos, são emocionais. E a psicomotricidade em si, ela tem uma preocupação gigantesca com isso. É primeiro se preocupar com emoções. Ou seja, como está o seu estado emocional agora? Ele está comprometido por alguma razão? Você está bravo com o seu cônjuge? Você está preocupado com alguma situação que vai acontecer ao longo do dia do sábado? Ou no teu trabalho você está passando por alguma situação diferenciada e isso está te tirando do controle? Se isso está acontecendo na sua vida, provavelmente você fica meio aéreo. Você fica muitas vezes sem trabalhar com todas as variáveis e competências como se poderia trabalhar. E a partir dessa situação, você age muito mais por impulso, muito mais por instinto de sobrevivência do que com racionalidade, com cognição. E com o TEA não é diferente, pessoal. Então o que eu gosto sempre de colocar é o seguinte: primeiro você se preocupa com as emoções, só depois com a razão. As nossas emoções são um gatilho para a nossa racionalidade. Sempre assim. Wesley, eu tenho um TEA aqui e ele está numa crise, ele está apresentando uma estereotipia, ele está apresentando um processo de alterações comportamentais, talvez com movimentos repetitivos, talvez na mão, talvez a agressividade que você está visualizando. O que é que eu posso ensinar para ele? O que é que eu posso desenvolver neste momento? Honestamente, nada. A tua única preocupação é estabilizar o ambiente para que seja o mais confortável possível, emocionalmente o mais receptivo possível. Mas Wesley, eu vou perder 30 minutos da minha sessão, eu vou perder 5 minutos da minha aula, eu vou perder 20 minutos da minha aula sem fazer nada, apenas tentando estabilizar a base emocional? Isto mesmo, pessoal, não é perder, é ganhar o restante do tempo que você tem com ele. Porque uma vez que você tem essa abordagem primitiva aqui, ó, tá vendo esse miolinho encefálico? Se essa abordagem primitiva estiver alarmada demais, eu tenho um comando primitivo de todos os seres humanos do planeta, que é bem simples. Para de analisar qualquer abordagem cognitiva. Bloqueia a capacidade racional. Ou seja, teu cérebro vai ficar em stand-by. Você não vai usar mais ele. Então, qual é a lógica de você trabalhar com, eu vou passar uma brincadeirinha para essa criança agora, Wesley? Pessoal, só vai piorar, ok? Então, a tua preocupação é estabilize o ambiente, estabilize as emoções, dê tempo para este TEA perceber que alguns comportamentos precisam ser desacelerados e desligados, e a partir do momento que ele desativa essa primitividade,
Aí você entra com o aspecto conceitual, aí você entra com o racional, aí você entra com o lúdico, com o recreativo, com o cognitivo, com a matemática que vem na palestra logo na sequência. Pessoal, só é possível ensinar e criar processos evolutivos quando as emoções estão sob controle. Então, existe diferença primitiva entre crianças típicas e atípicas? Não existe. O problema é que uma vez que o TEA está alarmado demais, o bloqueio racional ele é necessário. É importante desligar. A maneira pela qual o TEA apresenta as estereotipias é para permitir que esse sistema cerebral, esse sistema cognitivo tenha tempo de desacelerar a atividade, que tenha tempo de desligar os excessos de comunicação, aquela hipersensibilidade. Então, uma vez que o meu cérebro tem tempo para desacelerar, para começar a se acalmar, eu tenho logo na sequência a possibilidade de colocar um novo estímulo, uma nova imposição. Então, veja bem, por que o TEA muitas vezes tem crises mais elevadas, tem características emocionais um pouco mais evidenciadas? Porque como o funcionamento neurológico do TEA ele é diferente do nosso, veja bem, estruturação não, a conceituação não, mas a hiperestimulação, a maneira de ativar as sinapses, quantas dessas sinapses serão ligadas ao mesmo tempo, isso apresenta uma certa diferença. E entrar em crise ou apresentar uma estereotipia é permitir que o meu sistema racional ele tenha tempo de se reorganizar. Então, uma estereotipia no TEA é o período pelo qual ele depende ou ele precisa para reorganizar o funcionamento neurológico. Vou dar só um exemplo aqui. Eu e vocês, na maioria das situações, nós conseguimos processar um ou dois comandos ao mesmo tempo. Até um pouco mais do que isso. Mas num contexto simples. Eu vou te fazer um questionamento agora e eu tenho certeza que você vai processar porque eu vou falar. Porque até agora você estava nem aí para essa informação. Neste exato momento, você estava sentindo a sua roupa em contato com a pele? E aí? Pensou, né? Agora você fez assim. Eu tô sentindo a roupa tocando na minha pele. Tá vendo que isto era uma informação? Esta era uma situação que inevitavelmente estava sendo informada por teu cérebro. Mas você, um ser típico, está desconsiderando isso. Isso não tem sentido nenhum para ser analisado. Isso é irrelevante. Eu tenho que me preocupar com outras coisas. Então, o teu cérebro está jogando fora 99% de tudo que você está informando sensorialmente para ele. O TEA não. O TEA, ele traz a informação a milhão. Tudo que vem, ele tenta encontrar uma resposta. Tudo que vem, ele tenta analisar. Só que, gente, nós não somos uma super máquina. Por mais capaz que nós somos, nós temos limitações. Se o teu celular estiver cheio demais, ele não trava? Se o teu computador estiver cheio demais, ele não trava ou não fica demorando para abrir lá as informações que você precisa? O TEA é igual. Quando tem muita informação tentando ser analisada simultaneamente, o que vai contra a capacidade cognitiva do ser humano, ele trava, ou seja, ele apresenta uma estereotipia. E este é o período que ele tem para ir desligando tudo aquilo que era excessivo para que ele volte a ter foco, para que ele volte a processar alguma coisa. Agora há pouco alguém colocou no chat ali, mas o TEA ele é repetitivo. Wesley, fala um pouco sobre isso. Por que eu sou repetitivo? Porque quando eu encontro uma via que é agradável, quando eu encontro uma via de processamento neurológico superior, aqui, ó, racional, quando eu encontro uma via dessa que me satisfaz, que me traz uma liberação de dopamina, uma liberação de um neurotransmissor que é muito gostoso, que traz prazer, que traz filtro para os estímulos ambientais, que me permite ignorar todos os ruídos que estão ao meu entorno e prestar atenção somente em vocês nesse momento, eu fico por mais tempo ligado, com a minha capacidade atencional interconectada com vocês. Então isto advém da liberação dopaminérgica em circuitos neurológicos. Por isso que eu fico repetitivo, porque aquilo agrada, aquilo gera filtro, aquilo gera foco, aquilo gera êxito, aquilo me permite um vínculo gigantesco com a rodinha do carrinho ou com o bloquinho de montar. Pessoal, é muito comum você pegar o TEA muitas vezes uma atividade boba.
Meu, por que ele se apegou tanto a isso? Por que ele fica fazendo somente esta ação? É algo tão simplista. É porque aquilo está criando processos vinculados ao imaginário, ao cognitivo, ao prazer, a uma boa resposta de captação e ainda, por incrível que pareça, está desafiando o cérebro dele. E aí ele fica bem mais tempo processando esses comandos. Mas, gente, todo este vínculo que a gente tem aqui será amplamente difundido nos cursos de pós-graduação, tá bem? Temos vários. No entanto, este curso de neuropsicomotricidade, ele traz a vocês um entendimento gigantesco de toda a abordagem neuro, da aplicabilidade em vários transtornos, ou mesmo na criança típica, para trabalhar na clínica, para trabalhar na escola, e também tem neuropsicomotricidade com o TEA, especificamente com este público em questão. Então aqui, pessoal, vocês vão conseguir aprofundar um pouco mais esta tela que se apresenta agora. Então vamos lá. Diante desse cenário todo que eu trouxe a vocês, de compreensão da neuro para entender o comportamento do TEA, a partir daqui, entendam o seguinte. Você falou, Wesley, agora há pouco, que eu tenho que pensar em como o sistema nervoso se desenvolve, né, em como ele se estrutura e de que maneira ele trabalha. Pois é, você acabou de falar também que no TEA, esta estruturação e o trabalho em si é um pouco diferente de uma criança típica. As bases são as mesmas, mas a finalização é um pouco diferente. Então, a grosso modo, até a ponto de ser ridículo, é igual fazer bolo. A receita é a mesma. Talvez o meu bolo não fique tão gostoso quanto o seu. Talvez ele não cresça da maneira como que deveria crescer, por N motivos. Esse é o TEA. Então, a partir daqui, o que é que o TEA apresenta de diferenciação neurológica para apresentar os comportamentos? Migração neuronal inadequada. Eu acabei de falar isso para vocês. Formei a célula nervosa. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. E no TEA também. Eu acabei de formar essa célula. Eu vou ter que levar ela para um determinado ponto da minha cabeça. Muitas vezes essa migração ela não funciona adequadamente. E aí a característica do TEA acontece. Segundo ponto. Eu tenho na minha nuca, mais especificamente, a condição do meu cerebelo, que fica aqui, ó, na nuca. Detalhe, cerebelo não aprende nada, não memoriza nada, mas cerebelo está vinculado a tônus muscular, a equilíbrio, a capacidade de organização espaço-tempo. Então eu sou mais organizado. Eu, por exemplo, vou tomar água e eu consigo colocar a garrafinha na minha boca com precisão para não derrubar água em mim, ou não dar uma porrada nos meus dentes, graças ao meu cerebelo. Quando eu for sair aqui do escritório, que eu for passar pela porta, eu não acerto a porta na minha cara, eu não trombo nela ou nas paredes, graças ao cerebelo. E no TEA eu tenho menos células no cerebelo, o que atrapalha bastante algumas respostas psicomotoras. Então, boa parte da resposta psicomotora ineficiente, ou pelo menos atípica que nós verificamos no TEA, está vinculado não ao seu trabalho, não somente ao estímulo que você está propondo, mas sim a uma diminuição do tecido nervoso, da contagem de células nervosas que vão processar esses comandos. Ok, pessoal? Então, resposta psicomotora está extremamente vinculado a isso. A que eu mais gosto, ou uma das que eu mais gosto, maior densidade dos dendritos. Vem cá. Meninas que estão me ouvindo, tá? Os meninos, assim como eu, a gente cansa de ouvir que as mulheres são super poderosas em processar milhares de coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Fazer 22 mil coisas ao mesmo tempo, não é? Meninos, se eu falo isso aqui, eu vou ser linchado. Mas, pessoal, neurologicamente não. Você, mulher, faz uma coisa por vez, igual eu que sou homem, ou igual os meninos que são homem aí. A diferença para que vocês façam mais de uma coisa simultaneamente, tendo o foco principal em uma coisa, desliga, liga outra, desliga, liga outra, desliga. É tão rápido esta migração, graças a mulher ter uma densidade entre os dendritos maior. Ou seja, a comunicação dos neurônios no homem é assim, ó, tá vendo? Olha a diferença da minha mão aqui, ó. É assim, entre eu e os meninos aí, ó. Ó na mulher, é mais íntimo, é mais perto, é mais fortalecido. No TEA também. Pois é, no TEA
é também extremamente intimista a comunicação neurológica. E isto gera no TEA uma hiperativação sensorial, uma hiperativação dos circuitos neuronais. Por isso que ele faz 200 mil coisas ao mesmo tempo e daqui a pouco ele entra em crise, daqui a pouco ele apresenta uma estereotipia. É porque os neurônios estão tão pertinhos uns dos outros que quando eu ligo uma coisa, eu automaticamente estou ligando todas aquelas outras coisas que estão ao entorno. Então, se eu ligo um mapa mental, eu estou ligando todos os demais. Se eu ligo um conceito e um conhecimento, eu ligo todos os demais. Porque tudo está interconectado. É quase que dá choque. Pessoal, um neurônio está com choque, está dando choque em quase todos os outros. Tá bom? Além disto, eu também tenho no TEA uma reorganização do circuito neuronal que também é mais próximo, pessoal, que é alterado. A grosso modo, sabe as salas de aula que nós temos todas as carteiras, uma atrás da outra, que faz as filinhas todas bonitinhas? Imagina que cada fileira daquela, ela é uma coluna neuronal. Imagina que é uma coluna de neurônios, ok? Esta coluna, ela tem ali um espaçamento, sei lá, de 1 metro entre a coluna vizinha, da direita ou da esquerda. Então tem uma coluna aqui, uma outra coluna aqui e assim por diante. Dentro da nossa cabeça, eu tenho uma organização do tecido nervoso que é bem semelhante a elas. E no TEA, pensa que a carteira, em vez de ter 1 metro de distância entre a carteira vizinha, eu tenho apenas 30 centímetros. Eu tenho ela bem mais próxima do que deveria. Mesma coisa. Se eu estimulo uma coluna, automaticamente eu vou estimular a coluna do lado. Automaticamente eu vou hiperestimular toda a via de neurônios que está ao meu lado. Então, às vezes, eu estou trabalhando com uma base sensorial, aqui ó, estou trabalhando com uma base de estimulação sensorial, que seria super legal. Ó, gostosinho perceber isso aqui. Mas, talvez para alguns TEAs, isso gere a estimulação da via neuronal vizinha e que essa estimulação traga uma percepção de dor, uma percepção de incômodo, uma percepção de agonia tão grande que eu entro em crise. Ou que eu simplesmente largo isso daqui e não quero nem ver perto mais. É por esta razão que você vai ter o TEA que vai trabalhar na areia e eu vou ter o TEA que não vai trabalhar na areia. É porque a estruturação neurológica apresenta maior densidade neuronal, maior intimismo entre os neurônios, bem como maior proximidade entre essas colunas neuronais. E, por fim, os tais neurônios espelhos são comprometidos. Daí esta máxima de não mantermos tanto este contato visual, de não mantermos tanto, né, esta dificuldade da visualização. E por isso que é fundamental trabalhar. Neurônios espelhos, para quem não sabe, são estruturas que estão aqui, ó, pertinho da minha moleirinha, pertinho do córtex motor, que geram no indivíduo a intenção de imitar. Se esse é um processamento falho no TEA, eu tenho que desenvolvê-lo. Eu tenho que otimizá-lo, porque é a partir daqui que nós espelhamos comportamentos e aprendemos. Todas as vezes que eu vou por concreto, vocês já escutaram isso milhares de vezes, vai para a abordagem de estimulação concreta que o resultado é sensacional. Vai pelo concreto que vai dar certo. Quando você vai pelo concreto, inevitavelmente eu tenho que visualizar, eu tenho que tocar, eu tenho que brincar de alguma maneira, porque isto gera aumento de foco e aumento de atenção. O neurônio espelho faz isso. Se eu começar a falar de piolho aqui, começar a coçar a cabeça, daqui a pouco tá todo mundo aí do outro lado coçando a cabeça também, não é? Não tá todo mundo coçando a cabeça? Isso é porque os neurônios espelhos da sua cabeça fizeram o seguinte: opa, eu entendo isso aí, eu sei do que se trata, eu já aprendi, eu sei fazer igual, eu sei imitar. E aí eu gero o comando de imitação, eu gero o comando de reprodução. E a partir daí, demonstrar é importante. Então vamos lá, um exemplo bobo para melhorarmos esse trabalhinho, além das alterações de face. Pessoal, vocês conhecem alguma criança que não gosta de cosquinha? Alguma criança que não se sente bem com o gerar cócegas na barriguinha, no corpinho? Uma atividade sensorial, óbvio, tá? Mas vocês já pararam para analisar que o brincar de cosquinha requer 2 pessoas? Tenta você fazer cócega em você mesmo. Não dá. Gente, não dá. Você não consegue fazer cócega em você mesmo. Tenta aí. Não tem como, tá? Então, o simples fato de você brincar com o TEA de cosquinhas é uma bela de uma atividade sensorial. Primeiro, eu estou trabalhando com 2. Eu preciso do relacionamento interpessoal. Eu preciso dessa correlação.
A partir daqui, ao brincar com as cosquinhas, a criança vai gargalhar e vai levantar a cabeça, tá? E aí, daqui a pouco você vai parar, ela vai ficar esperando e nada de cosquinha. Daqui a pouco ela vai fazer assim, ó. Ela olhou para você. Quando ela manteve o contato visual com você, você volta a fazer cosquinha nela. E aí ela vai se divertir, daqui a pouco ela vai parar. Você fica quietinho. Daqui a pouco ela olhou para você, automaticamente cosquinha de novo. Então você espera que ela internalize o comando, que para que a cosquinha aconteça, ela tem que olhar para você. Daqui a pouco vai vir a outros aspectos pedagógicos, mas eu poderia trabalhar com a oralidade. Você só vai fazer a cosquinha nela quando ela, de novo, ou ela emitir algum som, qualquer coisa de modo oral. E aí você dá o comando. E aí tem atividades com serra-serrador, aquele de deitar a criança do balanceio, sabe, na perna. Alonga a criança e puxa ela pro bracinho, alonga e puxa. Brincando com musiquinhas, com cosquinhas, ou só com o balanço, ou com pega-pega, com o que você quiser. Mas vejam, são 2 atividades, tá? Então, são 2 pessoas para uma única atividade. Quer uma outra que é top, que todo mundo aqui brincou quando era criança, a gente pode confeccionar com garrafa PET? Lembram daquelas brincadeiras de vai e vem? Que tem uma cordinha assim que eu abria e a bolinha ia até o meu colega? Daí ele abria e a bolinha vinha pela linha até a minha pessoa? Pessoal, uma ótima atividade para ativação de neurônios espelhos, né? E para este relacionamento interpessoal, bem como capacidade atencional, capacidade visual, de oportunização de estimulação por neurônios espelhos. Ou, não quer fazer isso? Mostra um videozinho e logo na sequência a criança reproduz uma atividade semelhante. Ou, demonstra o que você deseja e logo na sequência a criança reproduz aquilo que ela acabou de observar. Aqui a gente está tentando melhorar o recurso neurobiológico que falhou no desenvolvimento. É aquilo que eu acabei de dizer antes. Pessoal, eu preciso, de verdade, que você entenda o fator causal. Se eu entendi o fator causal, a minha atividade vai de encontro a isso. Na prática, eu melhoro a resposta cognitiva. Não é o contrário. A tua ferramenta de trabalho é o corpo humano. Então você vai gerar uma prática profissional que permita à Althea otimizar ou minimizar estas falhas neurobiológicas na estruturação cognitiva. E esta tela retrata para vocês justamente isso que eu acabei de mencionar. Então, pessoal, o que é que temos de grande diferenciação do TEA para outras crianças? Como que a neuropsicomotricidade contribui para isso? Ela está te mostrando onde é que está a falha. Olha, a criança ela tem funcionalidades semelhantes, mas o comportamento do TEA aparece porque ele tem uma migração dos neurônios inadequada, uma diminuição de células do cerebelo, o que prejudica a resposta psicomotora. Tem uma maior densidade de dendritos e uma proximidade das colunas neuronais. Isso que aumenta a hipersensibilidade. Isso que aumenta, muitas vezes, esta característica de ficar, muitas vezes, fazendo a mesma coisa e não mudar jamais. Eu sou repetitivo demais também. Ou apresentar quadros epilépticos, até mesmo convulsivos. E isso vem dessa abordagem. E dentro da prática, é muito bacana buscar este contato visual para otimizar esses neurônios espelhos, que são precursores principais e fundamentais da construção de aprendizagem nas pessoas, mas que no TEA é levemente comprometido, é levemente um pouco mais dificultoso, se assim por colocar. E aqui eu consigo demonstrar para vocês o que eu acabei de falar. Dá uma olhadinha como é que é a evolução neurológica nos seres humanos. Olha como que os nossos neurônios começam a criar, a estruturar e a desenvolver a comunicação neurológica. Dá uma olhada. Olha com 36 semanas de gestação, quantas interconexões neuronais? Pouquinho, né? Olha no recém-nascido como já aumentou um pouquinho. Agora, olha com 3 meses de vida. Aumentou um pouquinho já, ó. Mas a criança tem muitas dificuldades justamente porque tem pouquinho. Aí a criança, dentre os primeiros 2 anos de vida em especial, vai criar um montão de conexões. Mas um montão. Mas Wesley, o TEA vai criar também? Vai, o TEA vai criar também. Do mesmo jeito, olha lá. Ó. Olha com 6 meses e com 2 anos como a imagem ficou escura. Isso é proliferação neuronal. Depende da migração. No TEA falha. No TEA a migração falha. O neurônio vai parar num lugar que não era para ter parado. Ele vai para outro lugar.
Só que depois, pessoal, claro que esse processo é gradativo, é simultâneo, a gente na pós-graduação vai conversar detalhadamente, por isso que eu oriento vocês, deem pelo menos uma espiada na matriz curricular da pós, pessoal, tá sensacional, e lá a gente tem tempo para trabalhar, não são só 50 minutos igual eu tenho agora para vocês, tá? Gente, eu criei um montão de comunicações. Agora dá uma olhadinha de 4 e 6 anos. Não tá mais vazado de novo? Não tá mais clarinho de volta? O nome disso é poda sináptica, podas neurológicas. Mas Wesley, isso acontece na criança típica e na criança atípica? Sim, igualzinho. No TEA também? Sim. Mas qual que é a consequência no TEA? A consequência é que quando eu estou eliminando excessos de comunicação neurológica, porque era matéria-prima, quando eu estou jogando fora parte dos neurônios que foram constituídos para manter apenas aquilo que faz sentido para mim, aquilo que gera conhecimento, no TEA, eu posso acabar jogando fora um conhecimento aprendido na semana passada. No TEA, eu posso ter jogado fora um comportamento que com muito custo você, mãe, professor, né, conseguiu construir. Então eu demorei tanto para conseguir te ensinar uma coisa e parece que de hoje para amanhã você esqueceu tudo. Por quê? O que aconteceu? Eu sou incompetente? Não. No TEA, houveram as podas neurológicas igualzinho qualquer outra criança. Porém, como às vezes falha a capacidade atencional, eu elimino um comportamento que foi com muito custo aprendido. Eu joguei fora um aprendizado que demorou muito para ser colocado na cabeça deles. Pessoal, dá uma olhada como a neuropsicomotricidade pode contribuir muito para o teu entendimento do comportamento, para o teu entendimento da criança e para o teu entendimento da intervenção. Então, nem sempre a culpa é sua, porque você estimulou de modo inadequado. Mas o que tem que ficar extremamente claro, pessoal, é que dentro do TEA eu tenho as mesmas características que qualquer outra criança. Porém, elas são mais tardias, porém, elas podem gerar mudanças na estrutura neurológica que influenciam no comportamento, na hipersensibilidade, na capacidade atencional, e diante desse cenário a minha estimulação fica comprometida. Então, na prática, pessoal, para a gente caminhar para o fechamento aí dessa primeira conversa, calma que tem outras palestras mais aplicadas para vocês logo na sequência. Gente, eu sempre vou apresentar uma dificuldade de comportamento, de abordagem psicomotora. Por quê? Porque o meu cérebro ele é mais intimista. Porque meu cérebro tem uma estrutura e um trabalho diferente. Então é habitual que o TEA me apresente características coordenativas diferentes para segurar o lápis, por exemplo, que envolvem esta poda sináptica. Isso envolve maturação neurológica e poda neurológica. Não é só treinamento, não é só prática. Depende de uma adaptação cognitiva superior, tá bom? Que depende de emoção antes da razão, como a gente falou. Eu também tenho uma dificuldade no processamento sensorial. Só com a minha fala aqui você já sabe por quê. Porque a estruturação neurológica é diferente. Os neurônios são mais íntimos. A condição da estrutura dos mapas, das redes neuronais, das colunas neuronais são mais estreitas. E por isso a minha sensibilidade é maior. Por isso que eu tenho que me preocupar na prática que ao propor uma atividade interventiva, aquilo pode trazer agonia. E que eu também posso brincar com jogos de encaixe, como uma criança normal, que eu vou brincar lá, ó, uma criança típica, que vai encaixar uma, depois vai vir aqui e vai encaixar outra. Tanto faz as cores como é que elas estão. Vocês acabaram de ver que no TEA eu tenho uma dificuldade sensorial. Essa bagunça de cores incomoda os meus olhos. Essa bagunça de cores gera uma agonia para o processamento que pode gerar uma estereotipia que bloqueia a cognição. E aí eu não ensino mais nada. E aí você vai pegar o TEA fazendo isso daqui, ó. Agrupamento por cores. Então a atividade funciona de encaixe. O que talvez não funcione é a bagunça das cores. Porque isto gera hiperestimulação sensorial. Isto prejudica esta capacidade de responder ao estímulo. E como resultado, o que isso traz? Uma prática psicomotora ineficiente. Se eu não compreender isto, você pode pensar na melhor atividade do planeta. Ela não será entregue com todo o poder que ela teria para ser entregue àquela pessoa, porque infelizmente eu vou bloquear. Infelizmente eu vou ficar agoniado por alguma razão. E aí, gente, eu tenho que sempre tentar buscar de que maneira eu vou colocar esse TEA para
para interagir com os estímulos, para interagir com o meio, para interagir com o ambiente, usando o seu próprio corpo. O corpo é a ferramenta de trabalho. O corpo é o nosso alvo principal. Mas você acabou de saber que você sempre vai olhar e considerar o fator de causa, neuro. Mas o que você trabalha? É com o cérebro na tua mão? Não. Você trabalha com o corpo humano, por meio de estimulação de tonicidade, de equilíbrio, de lateralidade, organização espacial, temporal, das práxias, global, fina. Tudo isso vai ser estimulado por você usando o corpo. Então, como eu crio as estratégias corporais para explorar o meio, para melhorar a resposta de aprendizagem dessa criança. Aqui você teve algumas ideias, tá? Do que é que você pode produzir, do que é que você pode promover para melhorar a captação sensorial, para melhorar o processamento ou resposta atencional e para melhorar a execução. Então aqui, gente, vocês têm a característica do TEA. Aqui vocês têm a característica de um aluno como esse sobre a ótica da neuropsicomotricidade. E de todo o coração, eu espero que isto tenha servido pelo menos um pouquinho para cada um de vocês. E eu tenho absoluta certeza que dentro do curso da pós-graduação em si, se a gente volta a se ver, a gente tem mais tempo para debater isso na aplicabilidade. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!